isso. Godoy, bom dia. Eu gostaria que você se apresentasse, teu nome completo, tua função lá na prefeitura, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, cumprimento o pessoal aqui da rádio em nome do Dirley e aos ouvintes, né? E meu nome é Bruno Gabriel de Godoy, sou advogado. Hoje estou lá com o André, faz mais ou menos um pouco mais de 1 ano e meio, né? E auxiliando nos trabalhos, e dentro dessas incumbências, uma que me coube foi a regularização fundiária urbana, né? Que é o REURB, esse projeto que vem ocorrendo na Prefeitura de Brusque com o início do decreto lá em 2021, né? E na realidade é uma comissão, né? E hoje estão formados por 7 membros, inclusive um deles é o Pedro, que está aqui comigo hoje, que é o chefe de habitação. E onde a gente busca, né, tá fazendo essas regularizações, como colocasse muito bem, que é uma necessidade, né? O REURB, ele veio para suprir essa necessidade, essa falta daquele papel, daquele comprovante, daquele ato que o registro de imóvel não podia cumprir, ou que um uso capião ou na esfera judicial se faltaria, né? Às vezes por se tratar de uma área pública, né? O REURB, ele vem para regularizar todas essas questões, né? Muito bem, essa introdução inicial é interessante. Vamos ao Pedro Mais Evaristo, então, chefe de habitação. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí em casa. O meu nome é Hermeto Pedro Mais Evaristo, prefiro o Pedro, que é Hermeto é com H ou com H? Com H. Isso, que é um pouco mais fácil, então eu já sempre me apresento como Pedro. Vamos fazer um programa contigo outro dia para explicar o Hermeto. Tá, ok. Tá bom? Tá certo. Mas é bem diferente, legal. Sim. Diga aí. Hoje eu sou chefe do setor de habitação e regularização fundiária na prefeitura. Estou mais ou menos desde junho ali também, trabalhando junto com o André. E hoje eu desempenho essa parte tanto da habitação, né? Questão do Minha Casa Minha Vida e entre outras questões referentes a isso. E também a regularização fundiária, que basicamente o início de tudo é ali no setor. E também faço parte da comissão, como um membro da comissão em que o Bruno também faz parte. Eu quero começar contigo, então. Tá, qual okay. Vocês formam uma comissão, né? Isso. Então, qual é a grande dúvida que o cidadão brusquense chega na prefeitura em relação a esse assunto? Que tipo de dificuldade essas pessoas têm que vai buscar na prefeitura a solução? Então, hoje as pessoas buscam o REURB. Na verdade, o REURB é basicamente a última instância, né? Depois que já tentou outras opções para fazer a regularização e acaba não conseguindo, então procura o REURB, que é uma forma mais fácil, digamos assim, mais rápida, por exemplo, do que o Lar Legal, que acaba desenrolando normalmente 6, 8 anos ali, até conseguir a sua escritura na mão. E as pessoas procuram a gente hoje para fazer a regularização exatamente porque às vezes quer colocar uma energia, não consegue, porque a Celesc cobra, né? A matrícula cobra toda uma documentação, e querendo ou não tem como a pessoa viver sem energia, acaba às vezes pedindo uma energia emprestada pro vizinho, faz o gato ali, né? O famoso gato que a gente conhece. Confusão, né? Confusão. Isso, aquela confusão. Então procuram a gente para poder ter um pouco dessa dignidade, né? Devolvida à pessoa, para a pessoa poder ter um imóvel e de fato possa ter um papel ali comprovando esse imóvel é meu, tá no meu nome, tá tudo certo, não tem nada devendo, né? Então, basicamente hoje a primeira questão que as pessoas procuram bastante a prefeitura é para ter o seu imóvel regularizado, que ninguém quer ter algo que a qualquer momento, bom, é meu, não é de quem? É do fulano ainda, que foi o primeiro comprador. Então essa questão às vezes não tem condições de dar a partida da regularização por vias próprias. O REURB hoje, basicamente, para quem tem uma renda abaixo ali dos 7 mil, se eu não me engano, entra pelo REURB-S, que é o REURB social, né? E acaba pagando um valor fixo de R$ 2.500, as empresas que são conveniadas à prefeitura, né? Então, é um valor bem acessível que a pessoa consegue estar fazendo essa regularização. Então, por isso que eles nos procuram hoje, né? Essa é a questão. Deixa eu fazer um questionamento, Pedro, sobre isso, sobre a questão de regularização. Como é que está funcionando em Brusque? A gente trouxe no ano passado, acho que foi esse ano talvez, Lei, aquela região da Guilherme Ristoff, temos uma sociedade lá em cima, Sociedade... Guilherme Ristoff. Ah, sim. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Isso. Porque teve um caso, por exemplo, de uma rua, que essa rua estava cedendo e a prefeitura dizia, eu não posso fazer isso aqui porque essa rua não é regularizada. Eu falei, secretário, essa rua tem nome,
Essa rua está no GPS, tem aquelas com PM e alguma coisa. Como é que está funcionando essa questão dessas ruas? Essas PM ruas são... 001, não. Olha essas PMs ali, mas é lá próximo do Getúlio Vargas. Quer dizer, como é que funciona essas ruas? PM, ST, essas ruas são ruas oficializadas, não são? A comunidade tem direito a ter, enfim, serviço de infraestrutura, Secretaria de Obras trabalha lá, como é que funciona isso? Bom, a questão das ruas serem regularizadas ou não, né? Essa questão, a gente pode até saber dessa informação, mas essa informação normalmente não somos nós que buscamos, né, ali. Temos os setores específicos que fazem a tratativa da rua ser pública, ser denominada, não ser, né? Mas não sei se o Dr. Bruno conseguiria estar respondendo talvez essa questão, né? Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Como o Pedro comentou, né, a gente basicamente regulariza os imóveis, né? A gente dá matrícula para o imóvel que é ilegal, né? Retirando muitas vezes de uma matrícula que é maior. Essa questão de via, se ela é pública, se ela é uma servidão, enfim, essas questões de absorção, até deve saber bem, tem que passar na Câmara de Vereadores para tornar, né, uma via. Isso é lá dentro de um setor do IBPlan, né, que pode ir lá falar com o André Bosio, enfim, o pessoal lá que vai poder explicar melhor essa questão. Tranquilo. Agora, Bruno, uma outra pergunta. Existem essas situações de áreas de ocupação aqui na cidade, né? Nós temos uma notícia lá da Limeira, que já passa por um bom tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas áreas de ocupação, né? Que, enfim, não tem acesso a saneamento básico, energia, e o que a prefeitura está fazendo. E se você puder dar uma estatística, mais ou menos, de quantas famílias estão nessa situação irregular aqui na cidade. A gente tem questão imobiliária propriamente dita, são bastante. Eu não tenho um número exato para te passar agora, Rodrigo, mas assim, a gente vê que muitos imóveis de gestões passadas, de governos anteriores, por exemplo, que deram casa para a população, isso a gente pode dar vários exemplos, como da Flávio Luz, como aqueles imóveis ao redor ali do Centenário e tudo mais. Tem muitos deles que estão buscando regularização pelo REURB, só que é um passivo que ficou desses outros governos, que hoje as pessoas têm a moradia, mas não têm o papel. Que é o que acaba tirando muitas vezes a dignidade das pessoas que querem estar comercializando, querem estar fazendo. O REURB, por ele é um caminho mais fácil, como o Pedro colocou, mas ele não deixa de ser técnico, né? No sentido de que a gente não pode simplesmente ir lá e solicitar o cartório de registro de imóvel, né, que a gente faz uma certidão de regularização fundiária e solicitar uma matrícula, né? A gente tem que ver as questões, tem os técnicos, membros da comissão que são do IBPlan, tem o pessoal técnico lá da Defesa Civil, tem a questão do pessoal lá da Fundema, que vão ver, cada um dentro da sua área, a possibilidade de estar pegando aquela área regularizando. Essa questão específica da Limeira que colocasse, que teve essa ocupação, tá? As ocupações, a gente respeita o marco legal da lei, né? O REURB, ele não regulariza a qualquer tempo, qualquer coisa, né? Ele tem várias prerrogativas, né? Mas assim, até 22 de dezembro de 2016 é o marco legal hoje da lei, que é a nota de corte, vamos dizer assim, a data de corte para a gente poder estar regularizando. Porque a lei também, ela não vem a querer beneficiar, por exemplo, pessoas que estejam parcelando irregularmente o solo, né? No futuro, e que continue isso e acabem trazendo um passivo pro município e, enfim, causando mais problema, né? Porque isso, querendo ou não é só um problema para as famílias, né? Isso causa também um desgaste para o próprio município, que no fim tem que absorver várias vias, né? As pessoas, elas precisam das residências, precisam, né, da sua escritura, mas como o Pedro falou, a gente tem duas modalidades hoje no REURB, né? Que é o REURB social e o REURB específico. Né? O REURB social é até 5 salários mínimos, familiar a renda, que aí nós temos um programa lá na prefeitura que as pessoas podem ter acesso por um valor fixo, como ele colocou, e tem a outra questão do específico, que as pessoas também podem estar buscando profissionais, né? Como engenheiros, advogados, enfim, despachantes imobiliários ou até mesmo a própria pessoa, desde que façam os levantamentos corretos de área e tudo mais, né? Georreferenciamento, e para estar solicitando, né? O decreto do município é bem claro, né? Com relação ao que é necessário para a regularização, mas assim, a gente especificamente, tá, dessas áreas que a gente está tratando ainda, a gente está em tratativas, como outros casos, né? Tem aqui na 1º de maio a questão, tem casos emblemáticos, a gente costuma dizer, né? Da José Ramiro Dias, tem casos lá do Morro do Gama, que a gente está em tratativas querendo resolver,
né? Porque o parcelamento nesses locais foi irregular, mas que de alguma forma, né, a prefeitura, o Poder Executivo tem que tomar uma iniciativa e tentar resolver, né? E cabe a nós tá nessa correria, né? A rua que o Rodrigo está se referindo, na 1º de Maio, é essa. Ela é uma transversal da Guilherme Ristoff, vem da 1º de Maio, atravessa a Guilherme Ristoff e desce para o Azambuja. Ela sai aqui, a PM05. Mas aqui é o seguinte, essa rua, o que chamaram a gente aqui da Rádio Cidade para resolver? Com aquelas chuvas do ano passado, do mês de novembro, aquela chuvarada que deu em 2023, houve um deslizamento de terra, houve um escorregamento de terra que dá acesso às últimas casas aqui dessa rua, PM05. A rua e as casas, eu acho que eles têm escritura. Acho não, tenho certeza. Tem escritura, porque isso já existe desde que eu era criança. Eu nasci aqui na 1º de Maio, né? Morava exatamente na outra rua, que era Maximiliano Baroski. E o que eu consegui entender ali? A prefeitura compreende como esse espaço um condomínio, né? Embora ela tenha nome de rua PM05, mas a prefeitura, que foi explicada aqui, inclusive na época pelo Ivan Bruns, a prefeitura, do ponto de vista jurídico, não pode fazer nenhuma intervenção nessa rua porque ela é tratada como condomínio, certo? Então eu pergunto, essa regularização fundiária poderia resolver uma situação dessa? Por que essa rua já existe há tantos anos? Por que as casas, elas possuem água, possuem energia elétrica, escritura, me parece a maioria delas, sei lá, e a denominação desse espaço é de condomínio? Edilei, assim, ó, o que eu posso, não é minha área específica, mas é uma das demandas que a gente acaba enfrentando na prefeitura, acaba passando pela gente. Recentemente já estive lá no IBPlan, né, conversando sobre essas questões. Hoje a gente tem por volta aí de mais de 20 condomínios com esse problema, enfim, condomínios que em tese seriam particulares por... Mas assim, desculpa, Godoy, só te interrompendo para a gente fazer um hiato aí, tentar... Mas isso não é condomínio, isso não tem características de condomínio. Ali não havia um loteamento que alguém loteou e vamos fazer uma porteira aqui e cada um paga o seu condomínio para ter uma manutenção da rua. Isso sempre foi tratado pela prefeitura. Mas é lógico, a questão da lei mudou, e essa coisa da responsabilidade do poder público, do gestor público, e não fazer alguma coisa em tese naquilo que seja particular, que não seja do município, mas esse pessoal paga IPTU. O que mais eu penso que é estranho é que essa gente paga IPTU. A cobrança de IPTU, desculpa, só para fazer o que foi me passado, né? É que inicialmente quem eram os proprietários desses imóveis acabaram, por uma facilidade da lei à época, abrindo os condomínios. Só que esses condomínios na época eram mais fáceis do que você fazer um loteamento, por exemplo. E aí, só que hoje isso acabou trazendo toda essa problemática, que são em torno aí de mais de 20 condomínios que a prefeitura, em tese, não poderia entrar por questões jurídicas, como o Ivan falou, né? Até porque se a gente colocar a máquina pública lá, a gente entende que tem essa problemática. Provavelmente a gente vai estar tratando disso futuramente digo não tão longe, mas agora no início do ano, criando leis que esses condomínios possam estar destituindo esse condomínio, entre aspas, e tornando um loteamento. A gente vai possibilitar isso perante a lei para que a lei não comece a valer a partir de hoje, porque senão existem todas as questões legais, como do plano diretor e tudo mais, que essas moradias, enfim, teriam que se adequar, muitas não têm o recuo necessário, teria a iluminação, às vezes, né, que deveria estar passando por poste, pode ter passado por
baixo da terra, enfim. Tem questões assim que vão ser adequadas, a gente quer resolver, né? É uma coisa que a gente recebeu isso, né? Mas a ideia é tá resolvendo logo no começo do ano isso aí adequando. Já conversamos com o procurador-geral também. Então a tendência é regularizar, é resolver essas questões para a gente poder, que não é só esse caso da PM, mas em geral são vários aqui pelo município. Para quem está procurando regularizar e vai procurar o REURB, qual é o custo disso? Vamos tirar fora o social, né? Um terreno, enfim, tem uma situação para regularizar. O custo disso, ele é baseado no tamanho da área? Como é que funciona o custo disso, para se ter uma ideia? O social, ele tem um valor fixo hoje que fica em R$ 2.500, né? A gente já está com um valor meio que defasado, para dizer bem a verdade. A gente está tendo para lançar um novo edital e a gente tem 2 empresas atuando no município, mas ela seria para atender essas pessoas que recebem menos de 5 salários mínimos, até 5 salários mínimos familiar. E aí o específico, que é quando você, enfim, ou social também, mas quando você busca um profissional, aí você acerta com o profissional, né? Que aí a busca é independente, né? A gente não pode entrar nesse... Aí não tem como passar o valor. Você tem uma pergunta aí de um ouvinte, ou Anderson? Sim, tem uma ouvinte, deixa eu pegar o nome dela aqui, é a Gi. A Gi está perguntando: bom dia, para quem tem o recibo de compra e venda, é dono do terreno ou não? E aí? Pois bem. Peraí, deixa eu dar Claro. Deixa eu jogar junto aí essa recibo de compra e venda e o contrato, o famoso contrato que o sujeito vai lá, vende uma casa, vende um terreno e esse contrato fica rolando aí 10 anos, né? E aí? Na REURB, né, é possível fazer a regularização com esse recibo de compra e venda, né? Não é o ideal, a gente sabe que esse contrato de gaveta é o que ocorre naturalmente, né? E quem é mais forte, o recibo ou o contrato? A gente pode utilizar dos dois, desde que comprovada que a posse, né, a pessoa está no local, né, reside já tem a posse, propriedade dentro do marco legal da lei, né, que é 22 de dezembro de 2016. A gente tendo essa comprovação, né, como a gente estava conversando aqui no intervalo, não pode ter discussão, né? Não pode ter uma problematização dentro das áreas que estão sendo regularizadas, né? Se houver qualquer ação judicial, qualquer problema em relação a isso, a gente tem que aguardar, né? A gente tem que esperar, não pode dar a matrícula. A gente tem alguns desafios ali na REURB, já pegamos contratos de compra e venda falsos, né? Já pegamos aquele divórcio, aquela separação que ocorre, né? Que não é do papel também, que uma das partes tem interesse em ficar com o imóvel e tentou fazer a regularização para ela, para beneficiar somente ela. Então, assim, são questões que a gente acaba encontrando, né? Nós estamos falando hoje de, assim, uma média. Quantos processos do REURB hoje tem, ou no ano? Enfim, quantos processos, enfim, estão tramitando hoje, ou já tramitaram nesse ano, por exemplo? Existe um número, mais ou menos? Sim, vamos lá, Pedro. Vamos lá. Hoje o REURB, ele, desde o ano que iniciou até hoje, teve 174 processos, né? Isso ao todo. Sendo 16 finalizados, que já estão com a matrícula em mãos. No ano de 2023, ali tiveram 26 CRFs lançados ao cartório, que é o documento final, que vai ao cartório para análise e aí ser feita a matrícula, né? Esse ano já foram mais ou menos 11 CRFs, tem mais algumas que já estão ali em processo de finalização também para serem enviadas ao cartório. Então, hoje, no momento, nós temos 119 processos rolando simultaneamente, que estão na fase de análise documental. Aí tem toda aquela questão, faltou algum documento, faltou algum tipo de levantamento que está sendo específico, aí devolve à empresa que está fazendo a regularização, aí tem todo um processo. Então, hoje, 119 estão em andamento, né? Não sei se essa seria a pergunta. Não, a pergunta é essa. Esse 119, é claro, não dá para gente, como você falou, tem a questão, falta um documento, volta, então não dá para tu definir um tempo para isso tramitar, né? Demora 1 mês, 2 meses, 1 ano, não dá para, porque sempre tem uma coisinha, às vezes pode ser que o processo entre completinho, mas pode ter uma coisa faltando. Isso, como é algo, querendo ou não, muito novo, né? Então, sempre tem aquela dificuldade, houve toda essa dificuldade também no início, tanto por parte ali da comissão inicial, que teve que aprender tudo, né? Estamos aprendendo até hoje, então tem muita coisa que ainda temos que estar sempre estudando para fazer o mais correto possível, e as empresas também
ainda tem essa dificuldade toda na questão documental. Sempre falta alguma informação, às vezes passa até desapercebido, não é nem questão de realmente ter faltado, passou desapercebido, esqueceu, pode acontecer. Então, hoje eu não consigo dar uma estimativa exata, né? A gente tenta fazer ali toda a questão dentro de 2 anos, né? Só que aquela questão... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é muito processo entrando ao mesmo tempo. Somente essa semana já tivemos 8 processos novos que entraram, na semana passada, perdão, né? Essa semana começou hoje, mas na semana passada tivemos 8 processos entrando. Então, é sempre essa demanda crescente. Querendo ou não, no ano de 2023, eu tive dando uma buscadinha, foram 45 processos no ano de 2023 e de 45 de um ano para o outro já pulou para 147. Então foram, né, questão triplicou. Triplicou. Então é bem complicado. A demanda está crescente porque está sendo a menina né, a menina dos olhos, né, de todo mundo, da regularização, está sendo a REURB e vai estar sempre nessa demanda crescente, assim. Mas se a demanda é crescente, também é sinal de que o pessoal está procurando para fazer a regularização. Está procurando. Para deixar tudo certo. Isso, para não ter problemas. Ficar com a coisa irregular ou com pendência, né? Exato. Pois não, Anderson. Bom dia. Quem está perguntando aqui é a Elza. Moro no mesmo lugar há 60 anos. Tenho escritura, mas não está no meu nome. Está no nome dos meus tios que já faleceram. Posso passar o meu nome sem ter que colher assinaturas de parentes? E aí? No caso, os tios dela já faleceram. Isso. E ela está morando já há 60 anos na casa, né? Ela tem a escritura, ela está dizendo aqui, ó. Mas não está no nome dela. Então ela queria regularizar, passar para o nome dela, basicamente. Só que os tios delas faleceram, né? E aí ela está perguntando se tem que colher assinaturas de parentes, no caso do tio, né? No caso, se os tios já faleceram, ela teria que levar essa certidão de óbito, né? Sim. Dos tios, para poder tá colhendo toda a documentação normalmente. As anuências dos confrontantes vão ser obrigados a ser colhidas, né? Mas a dos tios, ela teria que levar essa documentação comprobatória do falecimento deles. Sim. Né? Eu não sei se teria que levar mais alguma coisa, mas eu acho que seria isso, né, doutor? Mas a pergunta, no caso, é se precisa colher assinaturas de parentes. Pelo correto, né? Ela deveria ter feito o inventário, né? Desse terreno que ela herdou. Enfim, se não, por algum motivo, não consegue, ela pode vir até o REURB e solicitar. A única coisa, como o Pedro colocou aqui, talvez não ficou claro, é que a gente vai precisar dos extremantes, a assinatura dos extremantes. Quem faleceu tiver a certidão de óbito e tal, tudo certo. Mas a questão dos extremantes a gente tem que ter, porque não pode, como eu havia dito, né? Não pode ter ali uma briga entre vizinhos ou discutindo áreas e tudo mais. Se ela tem a matrícula, eu acredito que não tem esse problema, né? Então... Bruno, existe uma espécie de cruzamento de dados com o setor imobiliário, uma espécie assim, olha, tem... Vamos dizer assim, a gente está falando dos imóveis que o pessoal voluntariamente entrou com um pedido para fazer a regularização, mas vocês têm acesso, não sei se existe uma espécie de cruzamento de dados olha, tem tantos problemas aqui a serem resolvidos na cidade, tem uma demanda grande que, enfim, eu sei que existe a questão de georreferenciamento, documentação. Vocês têm acesso a esses números de imóveis que estão pendentes de regularização? Não aqueles que procuram para vocês, mas que estão realmente pendentes aí na praça? A gente hoje não tem um número exato, né? Existe como verificar no georreferenciamento. A gente não tem uma informação cruzada. A gente tem como verificar, né? Mas não como ter essa... No momento em que é feito, por exemplo, o pedido. E só queria deixar uma coisa interessante aqui colocada, que esses processos que o Pedro comentou, todos eles, não se tratam de processos unitários de uma pessoa só. Tá? Então, assim, às vezes em um processo você vai ter ali 20 pessoas querendo regularizar o seu imóvel, porque fazem parte de um imóvel maior. Um loteamento, talvez. Um loteamento, talvez um imóvel maior, que é lá de 20 mil metros, e cada desses 20 mil metros vai ter uma fração para cada um e quer regularizar, que seria o núcleo, né, informal, né? Parcelado informalmente, que aquele núcleo que estaria formado ali naquele momento. Então, assim, esse processo a gente talvez pensaria estar falando de uma pessoa só, uma família só, mas não. Na realidade, é um processo imenso, que a gente vai ter que analisar toda a documentação e tudo mais, por isso que também acaba sendo bem específico, cada processo é um caso diferente, né? Esse trabalho de vocês é um trabalho que não tem data para terminar? Isso é algo que vai estar sempre sendo uma demanda da nossa sociedade, ou vocês acham que em algum momento da história a gente vai ter as habitações todas regularizadas?
Porque muita coisa, como foi dito aqui, né? No palavreado do povo, é feito por boca, né? Sim. Como o Pedro falou, né? Do que a gente pôde estudar até agora, a gente vai aprendendo também com todos, né? E a gente vai fazendo curso, mas o que a gente tem visto? Normalmente uma lei, quando é feita e existe um marco legal, é porque ela vai ter um prazo para terminar. Mas o movimento nível Brasil, que eu pude verificar, e esse marco legal está sendo sempre aumentado essa data para realmente estar atendendo a demanda da população no âmbito geral, né? Nacional, né? Ô Pedro, foi dito aí que vocês passaram por situações aí de que houve tentativa, não sei se a palavra é essa, de fraude, de fraudar o processo por parte da pessoa necessitada. Que tipo de andamento se dá depois disso? Depois de constatada a documentação fraudada? Que houve, a pessoa tentou passar como a gente fala no futebol, tentou dar um migué aí na equipe de vocês. E aí, como é que faz? Então, continua com o processo ou encerra ali naquele momento? Não, a gente procura, todo caso desse tipo a gente leva à comissão, né? Ninguém resolve ali nada sozinho, cada um tem a sua parte, né? Saneamento do processo, que é a parte documental, aí hoje está ficando ali com a gente na parte de habitação e regularização fundiária no nosso setor. Então ali a gente vai analisar os documentos. Chegou a documentação, ela é falsa. O que a gente faz? A gente já coloca como uma pauta da reunião, juntamente à comissão, e ali a gente vai decidir o que é feito. Normalmente, documentação falsificada, a gente não tem como dar andamento no processo. Aí, o que a gente busca sempre fazer tudo da melhor forma para não gerar um caso maior. Então, normalmente seria a gente estar comunicando a empresa, né, notificando eles de que essa documentação ela é falsa. Então tentaria ser sanado o problema, ou eles buscariam a documentação verdadeira, que se já fraudou, provavelmente essa documentação verdadeira não existe, né? E aí, obviamente, na minha visão, teria que ser o processo indeferido, né? E por questões mais jurídicas, daí se for abrir qualquer tipo de procedimento, né? Aí a gente também tem que estar ali decidindo em comissão, ou seja, abrir um procedimento administrativo ou não, né? Aí normalmente é dessa forma que a gente decide junto à comissão. Duas perguntas aqui. Tem previsão de quando vão entregar as escrituras? Estão perguntando aqui. Não, hoje a gente não consegue dar uma previsão assim exata, né? Como eu disse, a gente tenta estar buscando fazer o mais rápido possível, dentro de 2 anos ali, para a gente estar entregando essa matrícula, essa escritura para a pessoa. Mas o processo acaba demorando, às vezes até não demora tanto ali, aí chega no cartório, tem algumas exigências específicas do cartório, aí volta a exigência, aí a gente entrega, cumpre as exigências, às vezes volta outras exigências que não vieram na exigência anterior do mesmo processo, então é onde acaba demorando mais o processo, mas a gente tenta estar resolvendo dentro de 2 anos ali, se possível, todo o processo. Pois não. Tem outra pergunta aqui. Pode fazer. Bom dia, gostaria de perguntar, né, pro doutor. Meu ex-marido me deixou uma casa aqui na Ciro Gevaerd como doação do meu contrato de divórcio. Vou querer passar o usufruto para o meu filho no registro de imóveis. Me informaram que a prefeitura não pode me cobrar mais a próxima escritura, porque foi uma doação do meu ex-esposo. Isso procede? Já estamos entrando numa outra seara, mas é dúvida do povo. Dúvida, né? Sim, claro. Temos que... Eu não sei de onde que ela pegou a informação, né? Teria que conversar com essa senhora. Ela poderia até comparecer no setor de habitação, mas não é verdadeira. A princípio, né? Por questões normais, assim, analisando nessa pergunta, né? Nesse momento, não é verdadeira. Que essa próxima escritura não seria cobrada. Mas eu acredito que todo o procedimento que é feito no cartório, eles vão tem alguma taxa, algum emolumento, né? Mas se ela tiver qualquer dúvida que a gente puder ajudar ela, se ela tiver algum comprovante, alguma coisa, ela pode chegar lá no setor de habitação e conversar com o Pedro. O Pedro me chama lá, a gente ajuda ela, no que for possível. Sim. Então tá feito o registro. Se uma pessoa quiser doar uma casa, por exemplo, ela vai pagar um valor por essa doação, quem está recebendo? Tem um imposto de doação, né? Sim. E aí ela vai acabar recolhendo. Isso é direto com o cartório, no caso? Isso, é com o próprio estado, né? Tem os impostos de transmissão, né? Que tem do próprio município, e tem os impostos estaduais, né?
aí que já entra em outra questão de regularização, direito imobiliário, enfim, que vai ser cobrado, né? É o de praxe, né? Sim. Tem outra pergunta aqui. Bom dia, aqui é a Vera da Santa Luzia. Nós pagamos as escrituras, mas nunca recebemos nada. A maioria dos moradores da Santa Luzia, segundo o que ela está falando aqui. Tem alguns casos, até os moradores podem procurar a gente ali na habitação, né? Que antes de 2021, antes do REURB, foram feitas algumas parcerias com algumas empresas que eles faziam a regularização pelo Lar Legal, que o Pedro comentou rapidamente. É um projeto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para estar regularizando imóveis, né? Muito parecido com o REURB, mas com um dispositivo diferente, né? Que eles trabalham. E o que ocorre? Esses processos, eles ficam com juízes, enfim, ele tem um trâmite como um processo normal do judiciário, e eles levam um tempo, porque também tem como nós temos ali a questão de análise documental, técnica, tudo mais, né? Isso acaba alongando. Então, nós temos processos hoje lá de lar legal que já correm durante 6 anos, 7 anos. Então, muitas pessoas acham que não tem mais direito, que fez aquela vez, não tem mais. Às vezes pode ter ocorrido, mas o fato é que tem muitos processos em andamento ainda. Por quê? As pessoas, no fim, com a demora, né, com esse lapso de tempo, vão falecendo, vai ocorrendo penhoras no processo, isso vai tudo demorando mais para finalizar. Sim. Aí o juiz tem que abrir prazo para essas questões, para cada pessoa, né? Mas peço a ela que procure a gente. Se ela fez essa solicitação de regularização, seria interessante estar verificando conosco, né? Aí a gente consegue verificar. E a Roseli, ela pergunta aqui: eu tenho um contrato registrado em cartório, só que eu não tenho condições de fazer escritura. Eu entro nesse plano aí também, já moro mais de 10 anos. Você está falando do social? Do social. Certo. Olha, seria importante, né, ela tentar fazer a regularização correta. Se ela não tem condição e precisar do social, ela pode estar procurando a gente. Aí dentro da habitação tem uma assistente social que vai poder estar avaliando também o caso dela, e para a gente poder estar ajudando essa pessoa. E aqui uma última pergunta: já faz anos que falaram que vão entregar e só falta o juiz assinar. Por que tanta demora? Todo ano falam a mesma coisa. Está perguntando aqui deixa eu ver aqui a moradora, a Eraísa. Eu acredito que seja, se ela falou de juiz, né, que seja o caso do lar legal que eu acabei de comentar. São casos que fogem da nossa alçada, né? A gente não tem como estar cobrando do juiz que ele seja rápido, né? Até porque é um procedimento que ocorre dentro do tribunal. Né? A gente sabe que tem outros estados que também trabalham com a regularização, que tem juízes específicos que acabam abraçando essa causa, né? Que vem ocorrendo a nível nacional. E só que assim, é um processo grande, como eu falei. Às vezes o juiz ele não tem como sentenciar, porque vão ocorrendo outras coisas no processo. Eu mesmo, para ajudar as pessoas ali, acabam comparecendo. A gente abre o processo, eu como advogado tenho acesso ao sistema EPROC, eu vou lá, verifico o nome da pessoa e consigo constatar: olha, você vai me desculpar, mas aqui tem 20, 30, 40 pessoas junto contigo nessa regularização. Por isso que demora, né? Quando a gente entra no todo, né, a gente tem essa problemática, que é da demora, porque cada pessoa ali dentro daquele processo pode ocasionar uma demora. Sim. Fiz um plano de 8 anos atrás, aquele lar legal, né, que é o que vocês estavam falando aqui, com documentos, mas até agora nada. Ricardo do bairro Bateias. Também pode procurar conosco, provavelmente está lá no judiciário, o lar legal, né? Lar legal. E aqui a Eraísa, então, tem que ir a maioria do pessoal do bairro Santa Luzia que já pagou. Está dizendo aqui. Com relação à questão do juiz ali, que ela está esperando já há um tempo, aí ela está falando do processo dela e também dos moradores que ela mora no bairro Santa Luzia. Então ela está colocando todo mundo no pacote, porque segundo ela deve ter informação do pessoal da rua ali, né? Que é a mesma situação. Então é isso. Fechou, Anderson? Fechou. Muito bem. Agradeço aí as pessoas que mandaram mensagem aqui, o Arlindo Clã, dizendo: uma casa doada pela prefeitura pode ser vendida em uma área da prefeitura? Não entendi aqui. É aquele fato que eu comentei, né? Que anos atrás, né? Principalmente na década de 90, muitos imóveis foram doados pela prefeitura, só que continuam o terreno em si no nome do próprio município, a matrícula grande, né? E não é uma prática, vamos dizer assim, aconselhável ele estar vendendo, não é correto. Ele precisaria primeiro estar regularizando essa área junto a nós, lá no REURB, enfim, para porque a área pública nem com uso capião vai conseguir, então provavelmente nós conseguimos lá no REURB, que ele dispensa essa condição, e vamos fazer o procedimento, mas peço que ele nos procure para primeiro tentar regularizar para depois vender, para não empurrar o problema para outro, vamos dizer assim, né, em miúdos.
Ok. A Rúbia Torresano está perguntando se vai voltar o Minha Casa Minha Vida e tem... E aí? O Minha Casa Minha Vida, vamos lá. O Minha Casa Minha Vida, ele é um projeto do governo federal, né? Ele inicia ali com o município tendo que pedir a verba que vem do governo federal. O último PAC lançado pelo governo foi para cidades com até 50 mil habitantes. Brusque não foi contemplada, obviamente, para receber o recurso. Referente aos apartamentos do Minha Casa Minha Vida e do Sesc Centenário, hoje nós temos uma boa quantia que estão vazios, seja porque a pessoa simplesmente desistiu na época, muitos desistiram, informaram que era muito caro o condomínio, era 300 e alguma coisa, informaram que era caro e preferiram deixar, então estão vazios. Alguns foram judicializados porque a pessoa simplesmente não pagou, né? Então hoje temos alguns vazios, porém estão em trâmite ainda de recuperação junto à Caixa Econômica Federal. Estamos em conversa junto à Caixa Econômica Federal para a gente poder ter esses imóveis, para a gente poder estar fazendo a entrega para as pessoas que estão cadastradas no setor de habitação. São quantos imóveis? Você faz ideia hoje o número de hoje imóveis nessa situação? Em torno de uns 50, eu poderia dizer. Isso é um número bem expressivo, né? Aí só que todos eles estão nesse trâmite. Então, Sim. enquanto a Caixa não conseguir retornar esses imóveis a eles não conseguem também fazer o repasse para nós para podermos entregar. Deixa eu fazer uma pergunta. Como Pode é que falar. fica essa questão do condomínio nesse tempo que já esse processo está em andamento aí? Porque tem coisa aí que é aproximadamente o quê? De 8 anos? Isso, porque a entrega desses imóveis, desses projetos foram no ano de 2012, se não me falha a memória. Isso foi após a enchente, né? Isso, no ano de 2012. Os condomínios, eles vão gerando essa dívida durante todo esse tempo, né? A partir do momento que há a reintegração de posse junto ao FAR, né? Que é o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR vai fazer o pagamento desse condomínio todo atrasado, né? Tem 20, 30 mil ali de condomínio, o FAR vai lá e paga, porque eles têm o fundo próprio para poder fazer a quitação desse condomínio. E até que seja entregue a uma nova família, o FAR também vai cuidando dos próximos meses que o condomínio vai sendo gerado ali. Rapaz, olha, é uma novela essa coisa dos condomínios, né? Bom, eu quero agradecer então ao Pedro e também ao Godoy, que estiveram aqui. Só uma pergunta sobre a comissão. A comissão, a comissão é formada só por pessoas da prefeitura, por gente que trabalha dentro da prefeitura, ou há algum órgão de fora, fiscalizador, ou que faz uma espécie de trabalho de assessoramento? Tem? Na comissão? A comissão é formada só com pessoas de dentro da prefeitura, né? Com funcionários da prefeitura. Quais são os setores que tem? Hoje temos ali o gabinete, né, que eu faço parte, o Pedro da Habitação, tem Procuradoria, tem IBPLAN, temos Defesa Civil, Fundema, a parte da assistência social também, né? E Obras. Ótimo, muito bem. Obrigado, Godoy. Muito obrigado. Pedro, obrigado pela presença aqui. Foi bem esclarecedor, é isso, Rodrigo? Eu que agradeço, Dirley. Tá bom, obrigado.